Este breve estudo sobre a pré-história tem por finalidade esclarecer as principais características pertencentes aos seus respectivos períodos. A pré-história é o período que compreende desde o surgimento do homem até o aparecimento da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Esta é uma imagem clássica da evolução do homem. Os vestígios encontrados em cavernas, vales e planícies, como ossos, utensílios, armas e outros objetos, nos ajudam a fazer um estudo mais detalhado do que foi a pré-história. Os seres humanos criaram ferramentas de pedra, sendo uma das tecnologias mais avançadas naquele tempo para fabricar ferramentas como armas de corte ou percussão. O homem que viveu nessa época era um rude caçador e mais tarde se tornou um primitivo agricultor. A pré-história é dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, é o mais longo de todos, onde a caça e a coleta de alimentos constituíam o modo de vida simples do homem nômade, que morava em cavernas para se proteger do frio e da chuva e dos animais. Não tinha casa e mudava sempre de lugar. Por volta de 10.000 anos antes de Cristo, as condições de vida começaram a mudar, como o clima, a diminuição da caça, obrigando a saída do homem paleolítico em busca de novas terras que pudessem dar sustento. Passando então a viver nos vales dos grandes rios e lagos, ter moradia fixa, deixando de ser nômade, e essas modificações marcaram o fim do período paleolítico. O período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, de 10.000 anos a 4.000 anos antes de Cristo, caracterizou-se essencialmente pelo surgimento da pedra polida, que era usada em machados e em outros instrumentos. Técnicas como a cerâmica, a tecelagem, cestaria, moagem, a descoberta da roda e a tração animal mostram os grandes progressos técnicos observados neste período. Apesar do desenvolvimento da agricultura, o homem não abandonou por completo a caça e a pesca, porém isso deixou de ser a única fonte de alimento, pois passou a cultivar trigo, centeio, cevada e outros produtos. Domesticou o boi, o cavalo, a ovelha e outros animais. Suas roupas eram feitas de fibras de vegetais, linho e algodão. A arqueologia registra que nos períodos Paleolítico e Neolítico houve a primeira manifestação humana de uma religião, a qual baseou-se no culto à mulher, ao feminino e a associação desta à natureza ao poder de dar a vida. O período da Idade dos Metais caracteriza-se pela mudança da fabricação de instrumentos que o homem passou a usar, por meio de metais, cobre, ouro e estanho, para fabricar instrumentos, ferramentas e armas com o surgimento do bronze e do ferro. O primeiro metal a ser utilizado foi o cobre, devido à sua maleabilidade. A princípio, era martelado sem aquecimento, depois passou a ser derretido no fogo e colocado em formas de barro, de pedra, para ganhar forma.
A seguir, o estanho misturado com o cobre, os dois chegando-se ao bronze, que é o metal mais resistente e por isso muito utilizado na fabricação de armas, utensílios para combate, como lanças, espadas, escudos e capacetes. De fato, suspeita-se que nos fornos de fundição de cobre e bronze puderam gerar-se pequenos resíduos de ferro, quase puro, a partir dos quais começaria o conhecimento verdadeiro da siderurgia. Fabricar o ferro seguia um procedimento muito diferente ao do cobre e do bronze. Primeiro, porque era preciso conseguir fornos com grande capacidade calórica. O mineral triturado devia estar totalmente rodeado de carvão e lenha. Os avanços na agricultura, na fabricação de metais e na descoberta da escrita marcaram o fim da pré-história e o início da história.